Você já ouviu falar desse tal de Thiago Finch? Com as Ferrari, os Porsche, as viagens para tudo quanto é canto do mundo? Esse cara é infoprodutor igual a você. E eu vou explicar aqui as estratégias de marketing digital dele que você pode emprestar e daqui a pouco é você com a Ferrari. Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e hoje eu quero falar com vocês sobre as estratégias de marketing digital do Thiago Finch. Eu vou fazer algumas análises aqui sobre os lançamentos dele e o tipo de coisa que ele costuma fazer e algo que você possa reaproveitar na sua estratégia para você também obter grandes resultados em venda. Mas olha, eu vou falar bastante coisa, então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os tempos exatos de cada um dos temas. Então dá pra você ir lá, se você quer ir direto para algum assunto, é só clicar lá. Mas se você quer saber tudo mesmo, para ver exatamente como que você pode aproveitar essas estratégias no seu negócio digital, continua comigo que vai ser bem legal. Aliás, já vou aproveitar e pedir para vocês, por gentileza, deixarem um like nesse vídeo porque ajuda um monte a gente. E se você é novo aqui na Heroes Park, seja bem-vindo! Nós temos conteúdo de qualidade com grande frequência para ajudar você no seu processo. Então, por favor, se inscreva! Certo, então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Thiago Finch para a gente contextualizar, para você saber de quem a gente está falando antes da gente analisar aqui as estratégias dos infoprodutos, de como ele está vendendo os infoprodutos dele. Em primeiro lugar, o Thiago Finch começou trabalhando com vendas e com empreendedorismo, marketing, etc. ao longo de muito tempo. Ele começou muito cedo, ele foi aquele cara que inventou startups, correu atrás, vendeu um monte de coisa antes dele entrar nesse mercado de infoprodutos. Então ele já tinha uma certa experiência. Não é muita experiência porque ele é muito jovem, mas ele conseguiu aqui algumas experiências, alguns cases extremamente positivos que vão ser muito úteis lá na hora que ele vai começar a vender os infoprodutos dele. Isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, porque ele tem de fato cases de sucesso. Entende? Ele não entrou no mercado dos infoprodutos assim tentando achar esses cases, então ele já organizou esses cases antes, ele já tinha essas experiências, ele já tinha visto que as estratégias dele davam certo, de fato. E daqui a pouco vocês já vão entender por que isso é importante. Certo. Depois ele criou então o curso, o Nômade Milionário, onde ele vai explicar exatamente as estratégias que ele utiliza para conseguir vender muito e se tornar esse tal desse milionário. Vamos falar um pouco sobre o lançamento deles. O Nômade Milionário ele foi lançado de uma forma muito diferente a qual a gente está acostumado a ser feitos os lançamentos de infoprodutos. Como que é um lançamento normal? Normalmente a pessoa que gera lá um certo conteúdo, ela começa já a colocar nas redes sociais dela uma série de videozinhos e tal, vai acoplando esses materiais. Aí de repente ela surge lá com um aulão grátis, uma live, um webinar, alguma coisa, uma masterclass, certo? E aí dentro dessa masterclass, dentro desse material, ele vai lá e vende o curso. Ou seja, normalmente a gente trabalha muito mostrando o que vai ser discutido neste curso. Assim, eu não fiz o curso Nômade Milionário. E eu tenho certeza que, dado o fato de como ele tem, de grandes resultados que ele tem, eu tenho certeza que tem muita coisa legal nesse curso. Porém, eu acho que deve chegar num ponto no qual ele vai olhar para o curso dele e vai ver que existem muitos cursos que têm muitas coisas parecidas. Por mais que ele tenha algo melhor, por mais que ele tenha umas sacadas mais geniais, etc, essas sacadas ele não pode colocar na Masterclass, porque senão aí essa informação vai simplesmente vazar e você não precisa comprar o curso. Então assim, estruturalmente pensando, muito provavelmente o curso dele é muito parecido com o de outros. Então o que ele fez? Ao invés dele ir lá e fazer esses aulões explicando exatamente o que ia ter no curso dele, ele fez uma série de vídeos no qual ele mostrou tudo o que ele conquistou através da técnica. Ou seja, ao invés dele ficar mostrando, daí com essa técnica você vai aprender a fazer isso, vai fazer não sei o que, não. Ele se colocou nessas viagens luxuosas, com seu super carrão, ele mostrou o resultado que ele atingiu. E isso ficou conhecido, assim, não sei se foi exatamente ele que deu o nome disso, ou se foram inclusive os críticos dele, que são muita gente que critica as estratégias dele, chamou isso de marketing de ostentação. O que é um marketing de ostentação?
Se você for olhar o marketing de ostentação, na verdade, ele é muito você utilizar uma estratégia que a gente já falou muito aqui no canal da Heroes Park, que são as provas sociais. Então assim, o que o Thiago Finch faz é mostrar para as pessoas, provar para as pessoas que a técnica dele dá resultado. A diferença de quando a gente vai falar, né, de simplesmente um marketing tradicional que faz prova social para o marketing de ostentação é que ao invés de ser simplesmente uma pessoa dando um depoimento e falando o curso me ajudou bastante, não, ele vai mostrar resultados. Como eu disse, antes dele ter o infoproduto, ele não tinha cases de alunos. Então, ele mostrou os cases dele. Ele fez prova social mostrando o que ele atingiu utilizando essas técnicas que ele vai explicar no curso. Então, ele mostrou ele numas viagens em Dubai, com um super carrão, numa situação assim super luxuosa, vídeos gravados assim com estilo muito Hollywood, certo? Ele fez as provas sociais dessa forma. Só que aí como é que vai diferenciar o marketing ostentação de simplesmente um marketing que faz prova social, que a gente está acostumado a fazer? É o nível que você vai mostrar, certo? Aí você vai me falar, puxa, mas aí não tem muito como a gente utilizar, né? Se você não anda de Ferrari, se você não foi passar o final de ano em Dubai, como é que você vai utilizar essa técnica? Sim, de fato, você não vai conseguir fazer alguma coisa no nível do Thiago Finch se você não tiver cases muito, muito fortes. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe algo que o Thiago Finch faz que é muito interessante, que é o seguinte: o Thiago Finch, ele trabalha muito com as fantasias do público dele. Ele entende aonde que, na hora em que o cara senta ali e fica se imaginando, sabe quando você começa a criar um filminho na sua cabeça de onde você queria estar? Ele entende muito disso, ele entende muito dos desejos do público dele. Então assim, ele consegue produzir um marketing digital que vai, de certa forma, é como se fosse assim, o gênio do Aladim. Pensa assim, se o gênio do Aladim surgisse para o seu cliente, o que ele ia pedir? E ele constrói o marketing dele muito trabalhado nessas fantasias. Então assim, as críticas que o Thiago Finch recebe são assim, críticas que a gente pode dizer que são críticas que fazem bastante sentido, é que assim, os sonhos que ele está vendendo, ele não tem como garantir que de fato as pessoas vão atingir isso. Só que assim, ele confia no taco dele, ele sabe que as estratégias dele já deram muito certo. Então ele tem uma certa confiança de que ele vai poder ajudar as pessoas. Aí o que acontece? Como eu disse, ele começa então essa prova social com a experiência dele. Se você for ver o vídeo de lançamento dele, cara, é um vídeo de 2 minutos que é simplesmente ele falando assim o quão poderoso ele é e o quanto ele atingiu de tudo, e agora ele vai explicar os segredos do sucesso. Ele nem sequer fala sobre o que é o curso, você meio que acaba entendendo assim pelas subtramas ali sobre o que ele vai falar, porque ele não entra lá e falou, eu vou explicar o marketing digital, eu vou explicar isso, eu vou explicar vendas, não, ele não fala nada disso. Ele simplesmente vai jogando esses desejos, mostrando como ele atingiu tudo aquilo que o público dele gostaria de atingir. Aí, como eu disse, a crítica ela vem muito simples, muito direta depois disso, que é você tá mentindo, você não pode garantir que você vai fazer as pessoas chegarem nisso. Eu acho que de fato a gente pode dizer que existe assim uma certa, vamos dizer assim, uma supervalorização do que ele vai, ou que as pessoas vão de fato conseguir atingir. Então ele sabia que ele conseguiria umas pessoas que tinham muito dinheiro para investir, e pegando as dicas dele, que ele também sabia que eram muito boas, era de fato que ele ia conseguir algumas pessoas que iam conseguir converter muito. E aí ele pegou lá, vamos supor lá, umas 30 pessoas que tinham convertido muito, que tinham conseguido grandes resultados, e ele criou um grupo desse pessoal, que ele, como o curso dele se chama Nômade Milionário, ele fez lá os Nômades Milionários, que eram essas 30 pessoas que tinham atingido os melhores resultados. Aí ele pegou então essas pessoas, esses nômades milionários, que são essas 30 pessoas que conseguiram atingir grandes resultados, e ele começou a fazer vídeo com eles. O que eu quero trazer para vocês aqui, que eu acho que a gente consegue fazer nas nossas estratégias disso tudo que eu tô falando. Tá, você não consegue trazer o luxo, você não consegue trazer o glamour, você não está dirigindo uma Ferrari, você não tem alunos que estão indo para Dubai, etc. Mas se você consegue mostrar que você saiu de um ponto muito difícil
e você conseguiu subir e chegar numa vida com mais conforto através das técnicas que você explica, já dá para fazer uma prova social melhor. Se você tem alunos que de repente conseguiram andar de ônibus e agora estão andando com um carro legal, estão vivendo numa casa melhor, você consegue trabalhar com isso. Só que o que você tem que adicionar não basta mais apenas a prova social. Você tem que ter a prova social somada a um storytelling e, mais que isso, um entendimento sobre quais são os sonhos que essas pessoas têm. Qual é o sonho do seu cliente? Pegue o sonho do seu cliente, olhe para a sua experiência, olhe para as experiências de pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo o seu método. Olhe, por exemplo, assim, se você pegou essa técnica de um curso que você fez em Nova York, olha as pessoas que utilizaram essa técnica lá de Nova York, mesmo que não sejam alunos seus, mas mostre que você consegue se aproximar dos sonhos através da sua técnica. Então não adianta você simplesmente ficar falando sobre o que o seu material, sobre o seu infoproduto vai atingir para as pessoas. Você tem que mostrar os resultados. E a gente pode, assim, eu não estou falando de mentir, eu não estou falando de exagerar. Inclusive essa é a crítica que muita gente fala, que a estratégia do Thiago Fint, de certa forma, mente um pouco para as pessoas. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de você pegar e trabalhar isso dentro do storytelling. Sabe quando você fica sabendo, eu assisti um filme biográfico e daí eu fui ver que a história do cara não era bem assim, mas era algo parecido? Essas pequenas, assim, não é mentira, mas você estruturar a sua história de uma maneira com storytelling, você conseguir encontrar isso, vai ajudar você a atingir resultados cada vez melhores. E aí, eu não falo que você vai chegar no nível Thiago Fint necessariamente, que vai, andando com Ferrari, etc. Mas garantir uma boa viagem todo final de ano, eu tenho certeza que você consegue chegar lá. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado vocês. Aliás, se ajudou, vou pedir, por favor, mais uma vez, deixar um like aqui, porque é super importante. E se você é novo na HeroesSpark, seja muito bem-vindo. Nós temos muito conteúdo para ajudar no seu processo. Então não se esqueça de se inscrever. Obrigado e até a próxima. Tchau!